vamos orar a Deus em nossos corações para que a sua mensagem alcance o propósito divino, alcance o nosso coração. Amém. Amém. É muito normal a gente ficar um pouco tímido diante dos filhos e filhas do rei, não é verdade? Sim. Mas é normal a gente ficar mais à vontade quando a gente se lembra que os nossos amigos estão orando por nós. Quem quer orar para que a palavra de Deus saia de modo eficaz para transformar vidas nessa manhã? Quem quer orar por mim? Obrigado. Eu fiquei muito feliz porque encontrei aqui novas pessoas, encontrei aqui pessoas que estão também esperando, aguardando e apressando a volta de Jesus. Eu fiquei feliz por ver até um irmão que esteve comigo no último sábado lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cadê o irmão, hein? Que estava agora há pouco. Ah, sim. Fiquei feliz por rever o irmão que estava lá comigo no Mato Grosso do Sul no último sábado. Que Deus te abençoe. Aqui, quantos são membros da igreja? Quantos os membros? Muito bem, obrigado. Quantos são visitantes da igreja hoje? São interessados, amigos? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Eu fiquei feliz porque hoje, nessa manhã, tem mais alguém do estrangeiro. Quem é o irmão do estrangeiro aqui, irmão Iria? Do Irã? Está lá fora, né? Alguém sabe se esse irmão fala inglês? Alguém sabe? Ele não fala. Então árabe eu não sei. A persa? Também não sei. Tá bom. Que Deus esteja com todos. Você acredita em mudança? Estava falando com um jovem, era uma conferência, e ele me dizia assim: olha, eu não creio em mudança. Aquele jovem fazia economia e ele se achava assim muito sábio, muito entendido das coisas. E lá na faculdade ele aprendeu que as pessoas jamais mudam. Podem trocar os hábitos, mas a essência ainda permanece a mesma. E ele me disse: olha, eu não creio em mudança. As pessoas jamais mudam na realidade, apenas se conformam a certos hábitos de vida. Será que é verdade isso? Não. Algumas pessoas não creem mesmo em mudança. Alguém te diz: olha, pau que nasce torto morre? Eles falam muito isso. E diz: olha, você nunca vai mudar. Você vai lutar, mas jamais vai conseguir de fato uma mudança real. Algumas pessoas não acreditam nessa mudança e outras acreditam. Eu nasci em um lar católico. Não posso me considerar uma pessoa católica porque não era batizada. Era um pagão, então eu não tinha religião certa. Durante a minha adolescência, eu gostava muito de artes marciais. Treinei alguns estilos de arte marcial, dentre os quais destaca-se Kung Fu, Taekwondo e outras coisas mais. Mas dentro de mim ardia uma incerteza com respeito à salvação. Todas as vezes que eu lia algum livro que mostrava a respeito do fim do mundo, mas aquilo ardia no meu peito, porque eu me sentia perdido. Gostava muito também de música, especialmente rock, e gostava de dançar. Era um mundano mesmo. Algumas pessoas aqui vieram do adventismo, outras de outras igrejas pentecostais, e eu vim do nada, do paganismo, de nada mesmo. Mas um dia eu tive um sonho e transformou a minha vida. Eu estava em uma sala enorme, de portas gigantescas, que se fecharam, e eu ouvi uma grande voz poderosa que dizia: você está perdido. Mas quando eu ouvi aquela voz, eu comecei a chorar e entendi que estava na sala do grande julgamento. E eu dizia: mas isso não pode acontecer, eu não quero ser perdido, meu Deus, me perdoa, me ajuda. Estava em desespero e comecei a chorar e a clamar a Deus e dizia: Senhor, deixa eu viver mais uma vez. Se o Senhor deixar eu viver mais uma vez, eu farei tudo diferente. E chorava na minha mais alta voz e desespero, e acordei.
E quando acordei, eu estava mesmo chorando. Era algo profundo, era sonho e também realidade. E quando eu acordei, eu entendi que Deus tinha me dado uma nova chance. Logo, a minha irmã ganhou uma Bíblia pequena, daquelas de leões, que era apenas o Novo Testamento. Eu comecei a ler, e eu li, e não entendi nada, mas como é difícil para entender a Bíblia. Gente, o que é isso? Era muito difícil para mim. E fui pesquisando religiões e religiões, até que encontrei o caminho da verdade. Um dia, eu estava lá naquela academia, e Deus mandou uma pessoa que acreditava na mudança. O Senhor acredita na mudança pessoal. As pessoas podem mudar. E eu estava treinando arte marcial, me lembro como hoje, e chegou o missionário. Ele via os alunos treinando Kung Fu, e ele tinha um semblante assim muito pacífico, neutro. Todos sorriam, menos ele. Ele poderia fazer uma cara feia, mas não fazia. Ele se mantinha neutro. E pensei, eu acho que esse negócio aqui não é de Deus não, porque o missionário não sorri, ele não está compactuando comigo. E depois ele me passou alguns estudos, ouvi atentamente, compreendi e aceitei as mudanças necessárias para a minha vida. E aqui estou. Ainda preciso melhorar, mas eu creio em mudanças. Você acredita em mudanças, sim ou não? Sim. Amém. Amém. Às vezes a pessoa se encontra em um estado lastimável, sem esperança. Às vezes a pessoa se encontra nesse mundo sem amigos, sem um Salvador. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava assim, sem amigos, sem esperança, em pecado repugnável, num pecado não aceito pela sociedade, estava vivendo uma fase muito crítica. Uma mulher perdida que teve com o Salvador. Essa história, aqui a gente já vai ser até ao final da história, em Marcos 16, no verso 9. Veja que drama, veja que desafio, veja que profunda mudança em uma vida, na vida de uma mulher. Marcos 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a ela, aquela mulher, a grande pecadora. Qual era o nome dela? Maria Madalena, da qual tinha expulsado quantos demônios? 7 demônios. Aqui nós podemos entender que houve uma luta espiritual tremenda para libertar aquela mulher bonita, desde a infância cortejada pelos jovens e adultos. Aquela mulher antes atraente, não demorou muito para ser seduzida. Aquela mulher que antes era tão bela, vaidosa, para muita gente a beleza é uma tremenda maldição. É ou não é? Deveria glorificar a Deus, mas acaba glorificando a si mesma com a vaidade. Vive em prol da vaidade. Para muita gente a beleza é uma profunda maldição. Aquela jovem ingênua agora foi corrompida, e dos sonhos juvenis apenas o pesadelo para marcar sua vida. Daquela profunda formosura, daquele encanto, ficaram apenas as marcas dos maus tratos. E da alegria, das festas intermináveis, daquela orgia, apenas uma desilusão. Quando Jesus se encontrou com esta mulher, aquela estava com a sua vida arruinada. Mas mesmo assim, quando Jesus olhou para ela, Jesus ainda viu esperança. Quem poderia acreditar ainda nela? Quem olharia hoje para uma mulher de programa, uma prostituta, olhar para ela e dizer assim: olha, essa aqui será uma grande missionária? Quem tem essa fé? Você sai aí e vê
passando a prostituta, olha, aquela pode ser uma grande missionária, aquela mulher pode ser transformada. É difícil, hein? Para nós é muito difícil isso, mas Jesus acreditou, Jesus viu nela o melhor, lutou por ela, lutou uma vez, 2 vezes, foi lutando, e ela foi caindo. Jesus libertou aquela mulher de uma vez só? Não. Luta, perseverança, ela duvidando de si mesma e Jesus não perdendo a esperança, e foi lutando até que finalmente a libertou. Talvez nem ela mesma acreditava em sua reação, mas Jesus acreditava. Eu falo hoje para alguém que tem alguns problemas também semelhantes aos problemas de Maria de Magdala. Quem sabe hoje o seu coração está pesado, você duvida de sua própria reação, acha que você está perdido. Talvez você esteja agora perdido, mas Jesus ainda nos dá esperança. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 20, confira comigo, repetindo, 1 de João 3, verso 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece quantas coisas? Todas as coisas. Deus conhece tudo, o melhor de você e o pior de você. Deus conhece todas as suas fraquezas, Deus conhece todo o seu potencial, Deus conhece tudo. Talvez hoje você se ache assim, exatamente perdido, atormentado por maus espíritos. Tem muita doença espiritual, tem muita coisa ruim que acontece no mundo, quem sabe até em nosso meio, maus espíritos atormentando as pessoas. Tem muita gente de consciência pesada, cometeu um erro no passado e agora vive literalmente atormentado. Alguém aqui já foi seduzido e agora vive nesse mar de amargura, de arrependimento profundo e acha que a vida acabou. Outras pessoas andam escravizadas por vícios visíveis e vícios invisíveis, aqueles do coração. Ninguém mais sabe do seu vício, mas você sabe que você está errado, e se você continuar assim, você vai se perder e você se acha tão mal. Cada vez que vai orar, você se lembra do seu pecado, você sabe que está errado e o mundo está acabando e você está lá preso no mal. Mesmo assim, ainda você pode vencer, se você estiver aqui em toda esta situação. Você vencerá se você permitir Jesus lutando por você, trabalhando por você. Eu tenho certeza de que você vai dar a volta por cima. Você crê nisso? Então diga amém. Amém. Sim, Jesus pode libertar você. Sabe de uma coisa? O trabalho que Jesus faz, o que mais lhe dá prazer, está aqui em Lucas, no capítulo 4, verso 16. É o trabalho mais especial, aquele que Jesus faz sorrindo, que Jesus faz se deleitando. Confira comigo Lucas 4, 16. E chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus dispensou muito do seu tempo aqui na terra para libertar as pessoas. Naquele tempo Jesus estava curando, libertando, e o inimigo também trabalhando como nunca, escravizando as pessoas. Por isso que você vê sempre ele expulsando demônios. Justamente Deus permitia aquela situação para mostrar a obra em traços claros de Jesus como libertador
e é a obra do maligno, como aquele que escraviza as pessoas. O seu trabalho é esse, de libertar, dar esperança. O trabalho de pôr em liberdade o oprimido. A história da Bíblia é marcada por histórias alegres e tristes. Vamos ver agora uma história triste que ficou alegre. Marcos, no capítulo 5. Olha que drama, que pesadelo, que estado sem esperança. Marcos 5, vamos ler a partir do verso 1. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Será que li correto? Eles estavam onde? Dos sepulcros. Aliás, ele, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Se aparecesse uma pessoa dessa natureza aqui para você, o que você iria dizer para tal pessoa? É louco? O que mais? Você ficaria perto de uma pessoa dessa? Você poderia crer numa libertação para uma pessoa nesse estado de espírito, nesse estado de mente, de emoção, nesse estado físico? Um homem incontrolável. Ninguém poderia segurá-lo, ninguém poderia amarrá-lo, estava preso pela corrente do mal. Lucas, quando descreve essa história, ele nos passa alguns detalhes interessantes. Capítulo 8 de Lucas, no verso 27. Olha só mais um detalhe. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido. Quer dizer que como ele andava? Tudo isso somado a isso, mas andava nu, assustando as pessoas. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Assim estava esse homem. A história prossegue. Aquele pecador possuído, desesperado, maltratado, na verdade era um morto-vivo, mais morto do que vivo, que já morava no cemitério. Aquele perdido, sim, aquele perdido foi ter com Jesus. Marcos capítulo 5, no verso 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros um homem. Veja, lhe saiu logo ao seu encontro. Aquele homem estava preso, mas foi ter com Jesus. Voltando a Lucas, mais um detalhe. Lucas 8, verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz. No verso de Marcos diz que ele foi ter com Jesus. E Lucas disse mais, ele foi ter e se prostrou diante de Jesus. Mas ele não estava possuído de demônios, não estava? Quando ele falou, agora, quem falava na boca dele? Mesmo assim, amarrado, massacrado pelo inimigo, ele pôde ir a Jesus, sim ou não? Sim. Ninguém pode lhe impedir de ir a Jesus, não é verdade? Ninguém pode lhe impedir. Pode ser a hoste mais poderosa, mas todos os seres humanos estão livres para ir a Jesus. E sabe, quando a pessoa vai a Jesus, o resultado é certo. Lucas 8, verso 35. E saíram ao ver o que tinha acontecido,
e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. Como estava ele agora? Vestido. Antes andava nu, agora vestido. E o que mais? Em seu perfeito juízo. E como? Andando ele desesperado? Não, estava sentado aos pés de Jesus. E temeram. Os homens se assustaram, porque não é normal ver isso aqui. Uma transformação tão radical na vida das pessoas. Então, quando você muda de repente, as pessoas se assustam. Como é que pode? Isso aconteceu? Não pode. Pela psicologia, este homem poderia ser ainda normal ainda? Não. Pela sociologia, por qualquer ciência que você imaginar, este homem estava arruinado, não poderia mudar mais, não poderia nunca mais ser uma pessoa normal. Mas Jesus quebra qualquer ciência, Jesus revoluciona qualquer conhecimento. Mudou completamente, foi libertado pela graça do Senhor. Você acredita mesmo em mudança? Algumas pessoas já mudaram bastante. Muita gente aqui hoje já mudou. Algumas pessoas já trocaram os hábitos alimentares, já aprenderam os alimentos nocivos para a saúde. Já mudaram muita coisa. Algumas pessoas também já trocaram suas vestes. Muita roupa foi dispensada. Outros mais trocaram também a sua forma de se comunicar. As palavras já mudaram. Outros trocaram a amizade, sim, trocaram o círculo de amigos. Quem ouvia antes no passado rock ou outro estilo musical, agora já se conformou com as músicas de Deus. Algumas pessoas até trocaram de atividade profissional. Tiveram uma grande mudança, mas não ao ponto de entregar a vontade própria a Jesus. Não ao ponto de entregar tudo, quer dizer, entregar o coração ao Senhor Jesus. Isto implica a excelência. Nós chamamos de a santificação. Algumas pessoas recusam a avançar. Sabia disso? Que você se conforma com o estado que você se encontra agora. Você poderia ir um pouco mais longe, mas não quer, já se conformou. Algumas pessoas desenvolveram uma religião superficial, a religião do mais ou menos, ou a religião invisível, muito proclamada agora no nosso tempo. Existe uma tal religião invisível, dizem que é uma religião do coração. Deus só quer de você o coração. Então aceitam a Jesus, professam essa fé, mas é uma religião que não aparece na vida. Está certo isso? Não. Essa é a famosa religião que não transforma as pessoas. Dizem encher o coração, mas fica por ali mesmo, não aparece na vida. Você acredita mesmo em mudança? Filipenses no capítulo 1, no verso 6, Deus nos diz qual que é o ritmo das mudanças para aqueles que já aceitaram a Jesus, para aqueles que já mudaram as vestes, mas ainda está faltando alguma coisa tem que acontecer ainda na sua vida. Filipenses 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Você não pode se conformar com as suas conquistas. Você precisa avançar um pouco mais. Você precisa orar um pouco mais. Ser fiel um pouco mais. Melhorar um pouco mais. Vai melhorando até que você chega no ponto da santificação. Permita Deus completar essa obra em sua vida. Não diga, já está bom. Não diga, já melhorei bastante. Não diga, já fui muito pior, agora estou melhor. Não se conforme. Ande
avance. Deixe Jesus completar a obra no seu coração. Alguns esposos ainda são ignorantes. Tem marido ignorante aqui nessa igreja? Por favor, mulheres, não levantem a mão. Algumas pessoas, mas eu no passado eu era valente demais. E agora? Será que já mudou bastante? Será que já tem mesmo a religião verdadeira nas palavras, no semblante? Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, era lutador, então tinha que ter cara feia mesmo, para assustar as pessoas. Então meu semblante era franzido direto. Mas depois eu vi que na igreja um lutador não tem valor de nada. Homem valente aqui não tem vez. Aqui tem que ser manso e humilde. E comecei a lutar para desaparecer esse negócio feio aqui que assusta as pessoas. Quem sabe você ainda está assim, zangado ainda, hein? Zangadão! E acha que isso é vantagem. Eu sou franco. O que tem que dizer, diga na cara mesmo. Olha, franqueza que machuca é grosseria, sabe disso? Deixe Jesus mudar o seu semblante. Deixe Jesus moldar as suas palavras. Seja uma pessoa agradável. Seja um esposo ideal para a sua casa. Você seja uma esposa também amável para o seu lar. Produza uma religião agradável. Seja um pai diferente. Não seja negligente. Deixe Jesus tocar também nas suas vestes. Deixa que suas vestes sejam santas também. Mude o seu vestido. O homem, delete aí no seu computador aqui, jogos, esportes, coisas do mundo. Deixe Jesus mudar a sua vida. Não deixe que ele fique decepcionado com as mudanças. Continue mudando, melhorando. Fique perto do Senhor Jesus. Algumas pessoas estão aqui perdidas na igreja, frequentam a igreja, ouvindo os sermões, ouvem tanto e nunca mudam. Então eu conheci uma pessoa que trabalhou para a igreja, mas depois de algumas decepções, aquela pessoa ficou tão amarga, tão decepcionada, e todas as vezes que a gente falava com ela, era pura amargura, decepção. Ela costumava frequentar as nossas reuniões, mas nunca entrava. Ficava lá fora, conversando com um e com o outro. Só conversava. De vez em quando olhava para ver o coral, depois continuava a conversa. Não se interessava muito pelas coisas de Deus. Ela gostava de apontar os erros, os pecados. Estava sempre com o dedo apontando o mal da igreja. E um dia ela estava trabalhando em uma outra cidade, e lá uma pessoa de uma outra igreja disse: olha, eu me senti tocado hoje a lhe convidar para ir à minha igreja. Eu sei que você não vai gostar da reunião, é um outro estilo, mas eu quero que você vá comigo. E ele ficou assim, sem graça. Mas tá bom, eu vou. E no caminho, aquele lhe perguntou: escuta, você é da igreja? Ele disse: mais ou menos, eu vou à igreja, não sou batizado. Você é dizimista? Eu disse: sou, mas não sou fiel. De vez em quando eu apresento o meu dízimo. E foi perguntando, e tudo lhe respondia: mais ou menos, eu sou. Ele ficava sem graça, porque isso era pergunta constrangedora, e ele ficou aborrecido com aquilo. Mas no final, a outra pessoa de uma outra igreja disse: meu amigo, você é o pior crente do mundo. Você é o famoso morno. Você não é crente e nem descrente. Você é mais ou menos, sabe? O seu estado é o pior do mundo. Se você permanecer assim, você vai morrer. Você está perdido. Aquelas palavras foram cortantes no seu coração. E ele voltou para o hotel e disse: Senhor, eu já cansei de ficar assim na igreja. Eu não sou fiel e nem tampouco totalmente infiel. Eu vou para a igreja, assisto às reuniões, mas é só
eu não abri o meu coração para Jesus ainda. Eu estou assim nessa marcha do mais ou menos, de ir para a igreja e só. Mas Senhor, eu quero mudar. E eu quero que a mudança seja feita agora em minha vida. Mas tem mais, Senhor, tem mais. Eu estou aqui, olha, separado. Ele morou um pouco com uma mulher no passado, não era casado legitimamente. Isso, olha, Senhor, eu quero voltar para a igreja, mas eu vou pedir uma coisa, hein? Me permita, Senhor. Eu quero uma mulher crente para ser minha companheira. Eu quero me casar na igreja e ser só do Senhor. Eu não quero mais ser um crente morno. E ele orou, e sabe, e hoje ele é meu concunhado. Ele se casou. Então minha irmã, acho que o nome é esse mesmo, concunhado, né? Então minha irmã tem a sua irmã, obviamente, e ele, minha esposa, obrigado. Então minha esposa tem a sua irmã e ele se casou com essa pessoa. Ele se cansou de ser um morno e ele pediu muito para Deus: quero voltar, e bem acompanhado ainda, hein? E Deus atendeu. Ele voltou, é membro da igreja ativo, é uma pessoa lá que constrói a igreja e que ajuda de fato. Ele se cansou de ser um morno para ser do Senhor. Quem sabe que você se encontra assim também, cansado de assistir reunião, mesma coisa, vem para cá, já atendeu não sei quantos convites para vir à frente, e a vida é a mesma vida, não muda. Você só ouve, só para criticar, só para falar mal da igreja. Mas está cansado disso, dessa região tão fraca, tão superficial. Sabe de uma coisa? A sua vitória ou seu fracasso começa quando você acredita, quando você aceita a vitória ou o fracasso. Aceite hoje ser de Jesus. Não se conforme com o seu pecado. Não desenvolva esse tipo de religião superficial, uma religião que não resiste às provas, uma religião que a todo instante está reclamando das pessoas de Deus, uma religião que fica só na superfície, jamais se aprofunda com Jesus. Não aceite isso. Revolucione seu tempo. Se todo mundo está cedendo, se as pessoas estão cedendo, abaixando as normas, não se conforme, seja do Senhor. Se as pessoas estão mais frias agora, não se conforme, seja um crente diferente, seja fervoroso. Se os seus jovens amigos lhe convidam para fazer o mal, não se conforme, seja de Deus. Você não pode morrer nesse pecado, nos pecados, nos vícios, vivendo assim, sem compromisso. Pare com isso agora. Dê um passo para o Senhor Jesus. Você acredita em mudança? Eu acredito em mudança. Eu mudei pela graça do Senhor. Você acredita, sim ou não? Sim. Mas é fácil mudar, sim ou não? Não. Não. Para mudar, isso é possível com o Senhor Jesus. Eu quero fazer agora um apelo para você, você que quer mudar, você que já é membro da igreja. Mas falta muita coisa para mudar ainda. Muita coisa tem que mudar para atingir a perfeição. Você que nos visita nessa manhã, mas sabe que tem tanta coisa para mudar, mas não tem força, não tem energia espiritual. Você quer abandonar os vícios, já sabe que o vício lhe faz mal, mas não tem força, não tem energia. Planeja abandonar o cigarro, mas ainda não conseguiu. Planeja abandonar as festas, mas ainda não dá. Sabe, nós temos que mudar, mas temos que buscar a pessoa certa, buscar a Jesus. E num convite audacioso, eu quero te convidar para vir à frente, para a gente orar, para a gente buscar o Senhor que opera as mudanças, o Senhor que transforma Paulo, Pedro, João, o Senhor que transformou a mim, o Senhor que transformou os irmãos. Enquanto os irmãos cantam uma música melodiosa, eu quero que você venha à frente e ore comigo. Mas ore comigo como aquele endemoniado se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, quando ele falou,
o inimigo tomou posse das suas palavras, mas não tomou posse da sua intenção. Ele veio a Jesus. Jamais se envergonhe de ir a Jesus. Você pode estar na pior situação da vida, mas ninguém pode lhe amarrar, ninguém pode segurar as suas pernas para ir a Jesus, porque você é livre. Basta você querer. Venha a Jesus, mas venha querendo mudar. Diga: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser membro desta igreja. Ou se já é membro, Senhor, eu quero ser um membro santo, alguém que honra o Senhor. Venha à frente, Jesus está lhe convidando. Deixe Jesus convidar você e venha e se entregue ao Senhor. Cantemos. Ajoelhados, pedir misericórdia também, para que Deus venha aceitar estas pessoas no altar. Eu quero, especialmente para essas pessoas aqui da frente, vamos aqui chegando aqui aos pés do Senhor, e todos vamos orar, pedindo misericórdia, pedindo a bênção da transformação. Você crê em mudança? Jesus crê em você. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos agora ajoelhados no calor da presença do Senhor. Ajoelhados porque reconhecemos que sem Ti não dá para ficar em pé, não dá para andar aqui nesse mundo sem a poderosa mão do Senhor. O Senhor que crê em mudança, o Senhor que crê na transformação do homem. Senhor, vem tocar em nós, para que sejamos limpos, transformados, restaurados à Tua imagem. Toca na vida desses jovens que estão agora neste altar, para que sejam de fato transformados. Toca nesses adultos que estão aqui diante de Ti, para que recebam o toque final da transformação, que sejam homens e mulheres renovados pelo Teu Espírito. Toca nestes anciãos. Os cabelos já estão brancos, mas a vontade ainda é grande de alcançar a Tua santificação. Senhor, nada é difícil para o Senhor, nada. Não é difícil transformar um homem. Na Tua palavra, lemos que o Senhor transformou prostituta, endemoniado, pessoas no pior estado. Tudo foi possível, porque essas pessoas deram um passo para o Senhor. Aceita agora os nossos passos, a nossa oração, a nossa intenção de entrega a Ti.
e ajuda para que este momento seja perpetuado pela presença do Espírito Santo, para que o Senhor continue esta obra de transformação em nossa vida. Toca aqui nesta igreja, transforma vidas, cura as feridas, e se alguma dessas pessoas tem alguma raiz de amargura no coração, tira agora, Senhor, perdoa, queima o pecado de dentro de nós, para que este pecado não nos impeça de ir ao Senhor. Se alguém aqui tem um vício secreto, se alguém aqui tem um vício que todos já viram, Senhor, pela tua graça, confere a estas pessoas o poder para vencer o mal. Opera nesta manhã a tua salvação, liberta-nos, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nós pedimos agora e para sempre. Amém.